Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Ono e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Te convido a, se você não é inscrito, se inscrever, acionar aí o sininho, porque você vai ser notificado a cada novo vídeo pintando por aqui. Já deixa o seu like, compartilha esse conteúdo para os seus amigos, para os irmãos da igreja, já que nós não podemos, por causa desses tempos, estar presencialmente juntos. Nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus nessa série de meditações e reflexões que eu comecei ontem no Sermão da Montanha. E finalmente, depois de uma rápida introdução que eu dei no vídeo passado, nós vamos para o conteúdo daquilo que nós chamamos de bem-aventuranças. E no versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, na Nova Almeida Atualizada, nós temos o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, Macários, aqui, quer dizer uma pessoa feliz, abençoada, afortunada. Qual que é o seu conceito de felicidade? O que te faz feliz? No meu caso, o que me faz feliz são os meus filhos, ver a minha esposa, estar junto deles, fazer aquilo que eu gosto. Minha felicidade também está em fazer esse vídeo para você, servir a igreja do Senhor. Muitas coisas nos fazem alegres, nos deixam com aquele sentimento de você estar fazendo algo realmente relevante, te deixam bem, te deixam com o espírito para cima. Mas Jesus, ele joga com ideias aqui que nos surpreendem, porque Jesus define felicidade em padrões diferentes daquilo que nós definimos como felicidade. Se nós definimos felicidade como abundância de coisas, Jesus define felicidade em termos de pobreza espiritual. Se nós definimos felicidade como a capacidade de nós rirmos de todas as coisas e acharmos graça e rirmos de piada e nos alegrarmos com os nossos amigos, Jesus nos diz que bem-aventurado é aquele que chora, porque será consolado. Então, esse discurso meio que irônico, né, e paradoxal de Jesus nos leva a repensar sobre o que realmente nos tem feito feliz. Será que as nossas felicidades são felicidades duradouras ou são felicidades momentâneas? Bem-aventurados os pobres em espírito. O termo pobre aqui é ptoros, que na antiguidade clássica se referia realmente às pessoas pobres em termos econômicos. Algumas pessoas traduzem como mendigos, outros como pessoas de estratos mais baixos da sociedade que tinham que depender de outras pessoas para terem o seu pão de cada dia. Mas o que é ser pobre em espírito? Mendigos espirituais, o que significa isso? O que Jesus quer nos dizer é que o nosso espírito, né, a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus deve ser semelhante a alguém que é muito pobre e que depende de outra pessoa para sobreviver. Eu moro aqui na região de Cuiabá, na região central, e desde que eu cheguei, há mais de um ano, o que eu mais vejo em alguns pontos são pedintes, pessoas pobres, muitos deles refugiados vindo de países aí, por exemplo, a Venezuela, e que não conseguem encontrar emprego. E eles têm que pedir dinheiro. Por quê? Porque é o único jeito que eles têm de alimentar os seus filhos, por exemplo. O que é ser pobre em espírito, então? Senão nós termos a exata noção de que nos falta tudo e que só em Deus nós podemos ter o nosso espírito satisfeito. Se você olhar para você mesmo, você vai encontrar um tremendo buraco existencial. Olha só essa pandemia de corona que nós estamos tendo. Nós achamos que a raça humana é a coisa mais sublime que existe. Nós achamos que o nosso dinheiro pode nos salvar. Nós achamos que o império dos sonhos que nós construímos está nesse mundo e basta um vírus.
para nos colocar de volta no lugar de sermos seres totalmente limitados e que depende de Deus para dar um único suspiro. Nós dependemos de Deus. Ser pobres espirituais é depender de Deus a cada instante, a cada momento. E quando nós nos despojamos daquilo que achamos que é nosso e nós dependemos daquilo que é de Deus, cumpre-se aqui o que Jesus nos ensina, porque deles é o reino dos céus. Quando Mateus fala reino dos céus, os céus não são os céus, né, das nuvens. A palavra uranos é uma palavra usada como um substitutivo para a palavra Deus. Porque os judeus nessa época tinham um respeito tão grande em pronunciar o nome Deus que eles substituíam por outras palavras, por exemplo, céu. A literatura dos Macabeus vai nos mostrar que a palavra céu era usada no lugar do nome de Deus. Então o reino dos céus é o reino de Deus, o reino escatológico de Deus, o reino que estava próximo, estava quase a ser tocado por meio de Jesus Cristo e que um dia se transformará em algo completamente real e absoluto sobre todo o universo. Esse reino é daqueles que se despojam das coisas materiais, não no sentido de jogar fora ou no sentido de vender tudo, não, mas colocam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Sabem que dependem completamente de Deus, que colam em Deus como mendigos mesmo que não tem nada. Colam naquele que tem tudo e que é tudo. Pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Você já imaginou que alguém pobre pode ser feliz? Pois é, o Evangelho nos traz essa boa nova. Todos nós somos pobres em espírito. Todos nós temos essa sede por algo transcendente, por algo que possa preencher os nossos espaços vazios, por algo que possa nos dar um norte, possa nos dar um sentido. Agora, você reconhece que você é assim? Porque o pior pobre é aquele que é orgulhoso, não é verdade? É aquele que não quer reconhecer a sua condição de pobreza e pensa que ele está num status totalmente diferente daquilo que ele realmente é. E por vez ou outra nós mesmos caímos nesse erro de pensarmos que nós somos tão sublimes, altos, soberbos, nós somos tudo nesse mundo, nós temos poder econômico, nós temos condição de criar e descriar coisas pela tecnologia, mas como que está o nosso espírito? Será que nós estamos apegados a Deus? Será que você está apegado a Deus como um pedinte estaria apegado a alguém que ele sabe que tem condição de suprir as suas mais básicas necessidades? Como que você tem buscado a Deus? Como alguém que pode te oferecer por vez outras alguma coisa? Ou como alguém que pode te oferecer a vida sem a qual você não é mais nada? Meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo em que nos são privados tantas coisas materiais, tantos fatores presenciais, que nós possamos aprender realmente a nos enxergarmos como pobres em espírito e como pobres em espírito nos apegarmos em Deus, que é o Senhor e dono de todas as coisas. Porque quando eu abro mão das minhas coisas para depender das coisas de Deus, assim o reino dos céus se transforma em nossa herança. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse dia nós confessamos ao Senhor a nossa dependência e a nossa limitação. Nossa saúde, Senhor, aquela saúde que nós achávamos que era a mais forte. Ó Deus, diante das circunstâncias que nós temos, não é tudo aquilo que nós imaginávamos que fosse. As nossas riquezas, as nossas posses, as nossas posições e os nossos títulos, todas essas coisas perdem completamente o sentido
quando a nossa vida está em perigo. E por isso, Senhor, pedimos e suplicamos pela Tua misericórdia, que possamos depender de Ti, o Autor de todas as coisas, o Criador do Universo, o Redentor e Salvador, o Consolador, e em Ti encontrar a verdadeira paz e a verdadeira felicidade, porque bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Oramos em nome do Seu Filho Jesus Cristo, que junto com o Pai e o Espírito são um só Deus.